um só, eternamente bendito, abençoador, sobre todas as famílias da terra, na promessa de Abraão, e que na promessa de Abraão, o Deus Altíssimo pede a Abraão ofertar o seu filho a quem ama. E quando ele vai matar seu filho, segundo os padrões das conformações dos moldes daquele presente século, corrompidos, o Eterno diz: não toques no teu filho. Eu proverei o cordeiro para o sacrifício, e o lugar eu mostrarei. Agora pela manhã, acabei de tomar café, me veio esse pensar, esse fluir do espírito da profecia, e que só se torna realmente significante. E, por significado, por maior significado, por um caminhar dos mais importantes, aqueles que foram os maiores significantes por tempos, em considerar, a partir dessa palavra que eu disse para minha esposa. Eu disse: olha, a respeito da questão agora da guerra da Ucrânia, eu recordo bem que o Trump, lá atrás, quando ele estava sob perseguição de todo o sistema que sustentava o Biden. Naquela ocasião, ele fez uma graça, dizendo que o Putin, ao entrar em determinados lugares, ele argumentou que a maioria eles eram russos, e eles queriam viver como russos. Nesse pensar, segue o espírito da profecia. Mamãe, minha senhora está mexendo com ruídos ali. Nesse pensar, vem a sequência, ou seja, o fluir do espírito da profecia. Falei para minha esposa: ora, nesse momento, nesse ponto, o que vai suceder? Como se realizarão realmente, ou se realizará o fim da guerra, a aceitação do fim da guerra? Me parece que essa palavra que o Trump usou lá atrás é o mesmo argumento que vai usar, porque o realizou, o Putin. Estará reafirmando agora que está tudo bem. De um lado vai dizer: devolvam-me as terras invadidas. E o Putin dirá: bom, aqueles onde a terra antes era uma só Rússia, que passou a ter o nome de Ucrânia, por determinação dos limites agora geográficos estabelecidos em novos estabelecimentos de demarcações ou de considerações. Eles são russos. Que sejam eles que escolham. Aí me vem pensar, dizendo à minha esposa: o que faz de fato um lugar, o que faz de fato a força de um lugar é a tradição daquilo que deu a configuração, a conformação, uma forma determinante, determinada, que faz deles um pensar como nação, comunidade a partir dos seus pais e dos seus antepassados.
É muito mais importante que a ideia de uma terra instituída através de critérios chamados que se estabeleçam por estados. Nesse sentido, num nível muito elevado, altíssimo, diz o Paulo, nós, como filhos do homem, como humanos que possamos nos tratar, nós somos peregrinos na Terra. Ele está dizendo, o que dá de fato o sentido da vida é o poder da intimidade do Espírito que nos une. Se assim não for, embora com todas as aparências de Nova York ou de outros lugares, como já na França, se observa uma série de dificuldades, também no Canadá, não é a terra de ninguém. A identidade do homem ao perder-se, ou se o homem perde a sua verdadeira identidade, não há terra que lhe satisfaça. Então, conclusão da decisão da solução do conflito lá, Rússia e Ucrânia, da intervenção do Trump, faça-se a decisão do próprio povo. Pronto, está resolvido. Aqui no Brasil, por exemplo, denota o que o povo quer fazer, toda orientação do povo. A Corte de Brasília agora é o instrumento do ladrão para impedir que se realize. E todo caminhar é na contradição, de fato, de que a pátria amada do Brasil, ou seja, pelo amor de sua história, de seus antepassados, eles querem mudar. Eles querem deformar, acabar. E que a organização criminosa se torna realmente por caput. É possível? Não. Seguimos o espírito da profecia. Do pensar a partir de como aqui começamos, me veio perguntar. Vamos tratar do Yom Kippur. Yom Kippur é chamado o dia de perdão. Mas o Yom Kippur, que é um momento em que, na festa da tradição, que procede desde épocas remotas, mas vamos tomar por um elemento orientador, que o Templo de Salomão se torna por um referencial fundamental. Tanto da origem do auto-pensar, do rompimento do auto-pensar, a partir de juízos próprios, em que a busca nesses juízos se sobrepõe à vaidade em fazer algo glorioso que expresse a manutenção do seu próprio nome. Assim, em relação a isso, o Nazareno, ele vai dizer a respeito do Templo de Salomão, em que vai dizer que a erva do campo, na sua transitoriedade, que mal nasce, a sua flor aparece na sua beleza, vem o sopro, o calor, e murcha a beleza. Murcha a beleza que está expressa na sua flor. Ela cai, a erva murcha, será colocada em feixes e lançada ao fogo. Mas vai dizer, mesmo assim, que é um juízo muito mais elevado. A glória maior da expressão desse ensino do que Adão, Templo de Salomão e sua glória.
E aí ele coloca em dizendo o que é o mais importante. Ele diz, aquele que é um primeiro. Sempre será o primeiro lugar, a ele pertence. Buscai dele, no seu reino, a sua justiça. A justiça do reino é o justo. É a figura do filho do homem, o justo. E no justo pensar, nos seus altos juízos, não deformar ou trocar a herança dos seus filhos pelas alfarrobas dos porcos. São palavras duras que vão surgindo. Mas vamos continuar a profecia. Tão leito correndo desde Davi. Começa com Davi essa proposição. Salomão a faz. Agora fica a pergunta. Está declarado que pelos frutos os conhecereis. Os conhecereis o quê? Os filhos daquela consequência. As consequências aos seus filhos com a herança que eles vão tomar. E como eles se tratarão interpretar a vida. Interpretar, inclusive, a dimensão do juízo do eterno e altíssimo Deus. Nós sabemos o resultado. Agora nós estamos na época de uma aliança incrível e impossível. Agora está lá Romano, com o domínio daquele lugar, na força, com as suas legiões na Síria, aonde o Paulo diz estava caminhando naquela direção. Depois ele retorna, denotando o erro terrível que ele estava praticando. Ele já estava exatamente perdendo a herança que começa do Templo de Salomão. Então, naquele momento, naquele lugar, e esse lugar externa, explicita como eu penso, como eu sou. Ou estou lá fora, o meu íntimo, continua ligado ao espírito da profecia. Assim, nós sabemos o resultado. Já foi historiado. Mas ninguém pensa realmente que eu vou dizê-los. O grau da dimensão da onde alcança a perversidade. E onde alcança também a correr para a insanidade, perdendo o dom essencial dos altos juízos de Cristo, do profeta. Assim, lá está. Uma aliança do pagão, aliado com o templo de Salomão, na expressão agora, na figura do templo de Herodes. A figura da corrupção está transposta no nome agora Herodes. Não está mais com o nome de Salomão, sabedoria. Agora Herodes. Na figura de Herodes, evidentemente posto, mantido pelo próprio inimigo, assim como em Brasília estão aqueles, sucede. Essa aliança o fazem para matar o justo, o espírito da profecia. Porque teria dito, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Que mata os teus profetas. E persegue aqueles que são enviados. Ora, diz o Paulo, que acordo, que aliança haveria entre o Altíssimo Espírito do Mashiach com o espírito do maligno. Mas o fruto, as decisões tomadas contra o justo e a determinação de sentença de morte de cruz, que seja pelo máximo possível sofrida, é determinada nessa aliança do templo com a aliança do maligno. Mas eu pergunto, onde eu posso colocar nessa aliança o santo, o justo? Alguém dirá, não houve aliança, não está presente, é uma evidência. Se houvesse essa presença,
assim como em Brasília hoje houvesse, que é uma expressão também longínqua, essas questões todas não ocorreriam, não sucederiam. Estaria se dizendo, estaríamos vivendo o reino de justiça, alegria e paz. Mas, no espírito da profecia, aquele templo, pela mesma aliança feita com o maligno vai destruir o templo. Mas igual ao fazer, o faz porque fora disso. Nenhuma pedra sobre pedra ficará. Mas quem disse? O espírito da profecia? Por aquele, o justo, a quem condenaram matar. Mas mataram? Como mataram o espírito da profecia? Haverá poder possível? Não há poder possível. Porque o poder está no Altíssimo Deus, de Melquisedeque, que leva a bênção a Abraão, para que todas as famílias fossem abençoadas e esse velho, sua casa, alcançasse a bênção, como outros santos alcançaram e alcançarão. Ora, esta imagem, no espírito da profecia, historicamente, existe agora apenas um muro das lamentações. Nesse muro, sem tempo, tudo destruído, vão surgir novas caminhar do Espírito para trazer outras considerações do meu juízo. Aparece a figura de um jovem mercador, e esse jovem mercador recebe o conhecimento das Escrituras sagradas, dos profetas, da verdade e da justiça. E também daquele que fora crucificado. Aí ele vê uma glória enorme. Ele acolhe. Quer fazer parte disso. E agora se torna um profeta, segundo o seu povo. Não é segundo o seu povo. Para o seu povo. Direcionado ao seu povo. Quem próximo dele está e a quem ele vai falar. Deus vai unificá-lo da dispersão geral dos seus mercados, com centenas de deuses na idolatria. E faz uma grande nação. Mas é o Espírito que está falando. Não trata apenas por uma história, que já prontamente eu vou condenar, porque o meu caminhar não é esse. A rigor, o meu caminhar hoje é este, que me acolhe, entender? E por caminhar através de algum lugar que não seria aconselhável, se cumpre a palavra do próprio crucificado, que vai dizê-lo. O Espírito do Eterno sopra aonde quer, como quer, tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, veja, passou por aquela terra do sul, hoje chamada Arábia Saudita. E vou pensar nesse transcorrer agora, nesse momento, veja, houve, de fato, lá foi feito um templo, uma forma como se fosse um cubo, e é sem cor, é negro, é black. E ao mesmo tempo que, a partir dali, posteriormente, aí não sei se historicamente, tem que pesquisar, é algo que está na minha dúvida, verificar como foi historicamente. Mas, hoje vamos chamar de Meca. Aquele lugar chamado de Meca tem esta imagem de um cubo. E está declarado algo que é misterioso ali. Quando eu vou para a figura deste cubo, me veio perguntar, bom, mas depois que todas aquelas confusões históricas, em que entra a figura agora de uma luta por Jerusalém, e nessa luta por Jerusalém, por um tempo de 800 anos, passa a ter domínio, e depois por 170, pelos cruzados, e depois por 400, pelos otomanos, trazendo todas as proposições de juízo
daquele que for o vencedor anterior. Antes, porque com os cruzados a rigor, é uma luta que vai suceder num período em que os reis da Inglaterra, agora sobre o domínio do pensar do papado, ou seja, de Roma, daquele mesmo imagem, e faz uma aliança lá em Jerusalém para matar o justo. Assim, eu estou seguindo o espírito da profecia. Ele está vindo. Agora temos o grande dia do Yom Kippur. É uma festa muito importante. E essa festa muito importante vincula a ideia de que é um momento a cada ano. Está próximo disso de setembro a outubro, em que o homem tem que tomar a decisão da sua vida. Essa chama-se o dia do perdão, mas também a grande decisão. É comum essas festas todo ano. Aqueles que são mais envelhecidos, ou estão, admitamos, enfermados, e são com alguma doença, alguma questão de saúde, mas fica sempre a palavra que dirá que é um cumprimento natural desse proceder, dessa festa, em que vai dizer a respeito de festejá-lo ainda no ano por vir, ou no ano vindouro. Nem todos estarão lá. Muitos ficarão atrás, antes que entre no ano subsequente. A esta razão da grande decisão, fazendo sempre lembrança que é preciso ele decidir. Porque na hora que tratamos do dia do perdão, reconhecemos de fato as nossas transgressões e da necessidade de sermos justificados. Mas isso está por um reflexo do templo. É fruto do templo, também daquele que determinou a morte do justo. Mas o que tem de maior juízo? É que se realiza numa lembrança de uma festa que não necessita do templo. Se assim fosse, estaremos dizendo todos que vieram reconhecer os seus erros, receberam o perdão do Deus Altíssimo. No pensar dessa maneira, ninguém teve perdão, até que o templo se reconcretize em pedras, conforme já o juízo determinou que não ficariam nenhuma sobre pedra, que não fosse derrubada, para que novamente seja possível que haja realmente perdão para alguém, ou seja, justificação e salvação. Ora, mas os frutos de todo esse caminhar do Espírito mostra a cada caminhar quais são de fato os fundamentos existentes. Sempre estarão lá atrás para considerar onde estão, mas há uma deformação dos juízos. Haverão momentos em que os juízos são realçados, e tem momentos que eles acham em primeira depressão. Assim me veio pensar em Nova York. Em Nova York, no dia do Yom Kippur, haverá uma noite, aquela noite do grande dia do perdão, em que eu não sei qual é o quanto abrange este, que eu chamaria de mercado. Aparece caminhões com aves, com galos, a serem vendidos para o uso daquela noite. Não direi mais o dia, direi aquela noite. E naquela noite do Yom Kippur em Nova York, como assim se realiza por anos, vai ocorrer o quê? Eles vão comprar, pagar a preço daquele que levou lá nos seus caminhões, nos seus de transporte, aquelas aves, e ali mesmo vão cortar o pescoço do animal e vão derramar sobre sua cabeça. Porque está declarado que sem o fluir do sangue, sem o derramar do sangue, não há remissão. Ora, mas o juízo está dizendo isso? Ou essa é uma interpretação? Aí está a questão do fruto. Como sendo a interpretação, procede como fruto, consequente de todo um proceder, e nunca estamos, de fato, nós não, vamos falar. No geral, nunca nas religiosidades dos povos não são dispostos a reconhecer
o grande erro de juízos agora que perderam a essa altura do pensar de um profeta como Isaías e como todos os outros. Mas relembramos. Mas lá não tem mais o templo em Nova York. A referência do templo de Nova York, se tem referida com o templo de Salomão, são prédios, mas é de noite. Há uma tendência da pintura do cinza, não há coloração, não há cor, não há luz. E tudo se realiza agora além das sombras. Eu pergunto, é uma expressão de juízo. De juízo, está confrontado o altíssimo juízo com o juízo com que estão se tratando. Mas se tratam, se retratam e colocam ali o valor da sua própria existência. Aí diz o juízo no Espírito de Cristo. Agora vamos perguntar. Mas existe hoje uma chamada Aksá. Essa Aksá, eu não trataria dela há uns anos atrás. Hoje, livremente, eu trato. Assim porque estou expondo. E essa Aksá vai dizer que ali, dali, aquele lugar, subiu aos céus o profeta. Não vamos nominar que o profeta subiu. Eu posso tratar do Espírito de que está apenas mostrando que vai ter por das lamentações, a intenção da reconstrução de um templo que levou todos esses juízos das deformações, mas ao mesmo tempo, ali tem uma lembrança, um memorial. Dizem alguns que aquele lugar é onde Cristo foi crucificado. Isso já vem os juízos. Mas foi exatamente ali, que quer dizer no lugar em cuja forma os meus juízos agora, se estão no presente século corrompidos, se eu ainda estivesse, assim consideraria. Mas a luz, eu sei que não importa o lugar. O lugar aqui confirma a Aksá como um juízo superior. Estou defendendo o quê? Estou defendendo o profeta. Estou defendendo os profetas da verdade e justiça, para que o juízo dê uma aliança em Herodes, de Caifás e Anás, com o pagão, com os pés sobre aquela terra, não seja arrasada. Ficou claro, meus irmãos? Eu diria, aquela cúpula ficou como um sinal da cabeça, da confrontação também com a cabeça do rei da Babilônia. Ele se julgava a cabeça de ouro. Ali tem a expressão de uma cúpula. Eu pergunto, colocaria nessa imagem também um profeta como Isaías, quando declarará a respeito das ofertas dos animais do templo. Não me agrado dos vossos sacrifícios. O sacrifício que eu quero é sacrifício de justiça. Olha, matar o justo para ofertá-lo. Por que ofertar o galo? Isso traz a lembrança de Pedro, naquela noite. Ele teve a oportunidade. Quando, ligado à palavra do justo, daquele que seria ofertado, na autoridade, por juízo da autoridade do templo. Dirá Pedro, ainda nesta noite, por 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Olha, sem tempo e sem lugar, nas sombras e nas trevas das ruas de Nova York, o galo é sacrificado. Eu me perguntei, não cantará mais?
Onde eu moro, houve um tempo que é onde eu estou aqui falando da minha casa. Eu moro nessa casa há 54, 56 anos. Eu ouvi o galo cantando. Houve um tempo que eu não ouvia mais. Quando eu não ouvia mais, me veio pensar naquela ocasião, naquela noite em que eu dormia, mas com a luz já que me inspirava. Que mostra a falta do canto do galo, não mais ouvirão. Nas pedras buscarão consolo. Ficou claro, meus irmãos? Mas a pergunta fica: qual é o maior referencial que ficou do profeta? Não vou pôr profeta. Colocar nomes aqui e ali para criar as confusões de interpretar que eu luto por alguém, por outro, por um partido. Não, não tenho partido. A questão é, eu diria, Aksá é um signo superior ao que está em Cab. Lá está é Cab, nesse lugar. Está lá no chamado primeiro templo. Por que diz que é o seu segundo? Porque o primeiro templo, quando se trata da questão da proposição de Davi e a construção de Salomão, o segundo, aquele que seria o tabernáculo, e também o templo da declaração de Paulo. Em Cristo, sois como Ele, o templo do Santo Espírito Eterno. Aí está a resposta. Então, Caabe é o primeiro, como seria o de Salomão. Mas no segundo, que é o de Herodes, fica tudo configurado com clareza do Espírito. Assim, Aksá é superior. Aksá é da onde, de fato, o profeta sobe, não de lá. Ficou claro, meus irmãos? Então, nessa palavra, tudo ficaria conciliado. E todos acordariam, concordariam que é um só justificador. E esse justificador nada requer de ninguém. É apenas que não se deixam dominar pelas tradições dos costumes, pelas suas deformações. Que não sejam as deformações, as razões estranhas, místicas, aonde vão cultuar o Deus que dizem crer. Ou não haverá mais lugar para ninguém nesta terra. A terra estará arrasada. Ficamos por aqui. O que mais eu diria? Quanto mais falar, muitos se sentirão condenados. Mas essa palavra não é de condenação. Essa palavra é de romper. Romper com aqueles que dormem num sono profundo da corrupção dos juízos do presente século, como foi por todos os períodos seculares. Aí retorna ao Trump. O Trump está nesse pensar. O Elon está nesse pensar. A luta agora vai ser, de fato, determinante. Aí sim, agora ficará muito clara. A luta do Espírito do Eterno, a luz, contra as trevas.